Exu Azuo, Mamakio, Odara. Exu Azuo, Mamakio, Odara. Laroe, Exu Aô, Laroe, Exu Aô, Mamakio, Odara, Laroe, Exu Aô. Exu é Mojubá. Exu Senhor, Laroie, grande companheiro, soldado, guerreiro, guardião dos templos, dos tesouros e do portal da sabedoria. A ti rendemos homenagens pelo que sois e pelo que representas para todos nós. Sois a ligação entre nós e o Orum, o céu, grande missivista, grande mensageiro, grande executor de todas as tarefas que lhes são confiadas. Sois as estradas, as embarcações aéreas, terrestres, marítimas e fluviais, meios através dos quais nos deslocamos sobre a face da terra. Sem ti, ó Exu, não chegamos a lugar nenhum. De todas as forças espirituais que carregamos, sois a mais próxima, pois comes, bebes, amas, sorri, se entristece e odeia conosco. Sois aquele que, com a autorização de algum, tens a chave de todas as portas, inclusive da porta do céu. Por tudo isto posto, eu te rogo, ó Exu Todo-Poderoso, abre-me a porta do dia de hoje, do dia de amanhã, e seja o meu, o seu, o nosso guardião. Assim seja. Cobalarô Exu, Exu é Mojubá, Mojubaô, Axé. Está entrando no ar mais uma página do programa Brasil Candomblé Verdade, através da produção, direção e apresentação deste que aqui vos fala e que vocês veem, o Babalorixá João Batista de Airá, da nação Tambor de Minas, Jesnagô do Maranhão, da encantaria maranhense. Com toda certeza, além de Babalorixá, de Voduno, como dizemos lá na nossa nação, no Tambor de Minas, tá? Este que vos fala e que vocês veem é também advogado e jornalista. E eu quero remetê-los, tá, a outras mídias que nós temos, que é o Blogspot Brasil Candomblé Verdade. Um blog que já está no ar há pelo menos 12 anos. Lá onde vocês irão encontrar matérias das mais surpreendentes, mais emocionantes, mais supimpas,
como diziam os locutores antigamente. Mas este trabalho que nós estamos apresentando aqui, ele vai estar também lá no Brasil Candomblé Verdade e no YouTube. Bem, sem mais delongas, vamos direto ao assunto que eu trouxe para discutir hoje nesse primeiro programa, nessa primeira página ao vivo que nós estamos inaugurando no Brasil Candomblé Verdade. Veja bem, todo programa nós temos que ter um mote, tá? E o mote desse programa eu denominei ser ou não ser. É o mote do nosso programa. Então notem bem, nós iremos, tá, aqui dissertar sobre a importância de nós sacerdotes, seguidores, de como se comportar. Não que eu queira ensinar nada a vocês, mas apenas apresentar alguns pontos que continuam sendo pontuados. E que, segundo a nossa visão, só tende a denegrir o nosso segmento religioso. Eu quero falar, quando eu digo que o candomblé é um segmento religioso, porque eu não gosto da palavra religião. Porque a religião, ela tem uma agregação muito maior, ela tem um passado muito mais tenebroso do que o nosso segmento. Então eu prefiro falar do candomblé, da umbanda, da quimbanda, do umbandomblé, do quindomblé, como segmento, como dogma religioso. Por quê? Nós sabemos que em nome da religião, muitas atrocidades foram praticadas no passado. A Igreja Católica, em nome da Inquisição, tá, mandou dezenas, centenas, milhares de pessoas para a fogueira, porque taxadas de bruxas ou de bruxos, tá? Pessoas que pelos seus feitos naquela época, foram consideradas possuidoras de um poder demoníaco, porque não poderiam ter feito aquilo se não fosse através de uma bruxaria. Eu só vou dar um exemplo. Joana d'Arc, a guerreira, que foi queimada na fogueira porque foi lutar junto com os soldados romanos. E ao invés de ser admirada por tal, tá, foi criticada, foi julgada e condenada como bruxa e lançada à fogueira. Séculos depois, a igreja fez um meia-culpa e a canonizou. Hoje é a Santa Joana d'Arc. Bem, é só um exemplo que eu estou dando, tá? De por que eu não gosto da palavra religião, tá? Da palavra religião. Muito bem, voltando ao nosso mote, tá? Ser ou não ser, tá? Eu vou abordar a seguinte colocação. É muito usual, é muito comum as pessoas
do nosso culto. Quando eu digo do nosso culto, eu incluo os umbandistas, os quimbandeiros, os feiticeiros, os candomblecistas, né? E assemelhados. Muitos, quando falam, às vezes eu vejo nas redes sociais, continuam insistindo em dizer-se pai fulano, mãe fulana de tal, mãe fulana de tal, pai de santo, mãe de santo, filha de santo, casa de santo. Gente, se nós somos um segmento religioso independente, nós não temos o direito de furtar, em nome do sincretismo, de furtar essas palavras que pertencem a uma outra religião, porque nós não precisamos, nós somos autônomos, nós somos poderosos, nós não precisamos. Deus me livre, que Xangô me livre, que Olodumare me livre de eu ser um pai de santo. Santo não tem pai. Santo não tem pai. Santo teve uma vida. Todos os santos tiveram uma história triste e que depois foram canonizados pela Igreja Católica. Então nós sabemos que essa história do entrelaçamento de algumas denominações do catolicismo ter se imiscuído, tá, com o candomblé, nós já sabemos que isso aí deriva, né, do que nós conhecemos como sincretismo. Então, o sincretismo é uma situação que já foi cantada em verso e prosa, escrita em milhares de livros. Então, eu não vou perder meu tempo aqui falar sobre o sincretismo. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o mote do nosso programa, que é ser ou não ser. Bem, eu sou muito questionativo, até porque, além de ser babalorixá, como eu disse, eu sou jornalista. Só que eu sou jornalista opinativo. Tá? Eu gosto de opinar em cima daquilo que se me apresentam, claro, ouvindo os dois lados. Porque o jornalista tem que ouvir os dois lados, tá? E em cima daquilo formar a sua opinião. Porque existem jornalistas e jornalistas. Existe jornalista que pega o papel e fica lendo a notícia aqui, tudo pronto, acabou, deu a notícia. Ele não tem autorização da emissora de rádio ou da emissora de televisão de sequer tecer algum comentário. E alguns ainda são denominados de âncora. Âncora. Tá? O que é um âncora dentro do jornalismo? O âncora é aquele que dá a notícia e, com base naquilo que foi produzido pelos repórteres, ele vai então opinar. Todos nós sabemos que o âncora é um objeto que segura um navio para que ele não saia, fique preso em um determinado lugar. Muito bem, tá? Vamos deixar isso aí de lado, porque aí já é uma questão jornalística e eu não vim aqui para isso, tá? Bem, então, ser ou não ser? Nós temos que aprender que na medida em que eu digo que eu sou pai de santo, vá na minha casa que eu vou abrir um oráculo para você, um jogo de búzio, um jogo de cartas, né? Uma visão
em um copo com água, em uma bacia com água, enfim, existem vários tipos de oráculos, vários tipos de oráculos. Bem, se eu publico que eu sou pai de santo fulano de tal, ele atende para jogos de búzio, atende para jogos de carta, faz a pessoa amada voltar em 3 dias e outras cositas mais. Muito bem. Tá? Quando eu digo isso, eu estou me desmerecendo e denegrindo o nosso segmento religioso, porque na realidade nós não somos pai de santo, nós não temos filhos de santo, nós não temos casa de santo. Eu pelo menos não tenho casa de santo, tá? Eu tenho um templo afro-brasileiro. Eu sou um sacerdote consagrado a um vodum, um orixá, ou um inquice, como queiram, tá? De acordo com a minha nação, consagrado assim como é um padre, como é um pastor. Então, o pastor, ele fala da igreja, vamos para a igreja, é o templo dele. O padre vai para a igreja, e nós, erradamente, quando eu digo nós, eu não quero generalizar, porque eu sei que existem mais exceções, aos poucos as pessoas estão se conscientizando, tá? Mas ainda persiste muitos que usam, tá, esse estigma de se considerar pai de santo. Se é pai de santo, o filho de santo, eu vou na casa do meu pai de santo, vou na casa da minha mãe de santo, eu sou filho de santo de fulano, ou de cicrano, ou de beltrano, tá? Então, isto é uma praga que vai se propagando, assim como uma febre, como uma doença maldita, e nós temos que ir aparando essas arestas negativas que nos prejudicam e que tiram a nossa autoridade. Então, dentro do ser ou não ser, e se é para ser, vamos ser de acordo com os fundamentos do nosso segmento religioso, que é afro-brasileiro. Porque quando os nossos antepassados, os negros, foram trazidos na condição análoga à de escravos, lá da sua terra-mãe, da mãe África, tá? Eles lá eram divididos em tribos e que viviam em guerra. E que muitos foram aprisionados e vendidos aos traficantes de escravos pelos seus próprios irmãos, por causa do antagonismo que existia entre as tribos nagôs, as tribos bantus, as tribos mudubins, as tribos jeje e outras tribos. Mas Deus é tão perfeito, tá, que com a criação da escravidão, com esses negros vindos nos navios, chamados navios negreiros, eu até remeto vocês à leitura de Navio Negreiro, de Castro Alves, onde ele, em verso e prosa, ele canta e decanta aquele sofrimento daquelas pessoas que vinham nos porões dos navios em situações terríveis,
sem comida, sem água. Muitos morriam no meio do caminho e eram jogados no Oceano Atlântico. E os que aqui chegavam iam direto para a feira para ser vendidos como tais, como escravos. E depois jogados numa senzala. Jogados numa senzala. Para servir o seu amo, para trabalhar na lavoura, para cuidar do gado, para cuidar da casa. Então, dentro da senzala, aqueles que lá em África eram inimigos passaram a conviver juntos, tendo que sufocar o seu antagonismo, porque o inimigo se tornou comum, era o branco colonizador, era o branco escravizador. De forma tal que estes escravos trouxeram para o Brasil uma modalidade de culto. É muito importante que vocês gravem isso. Tá? Quando falam de candomblé, candomblé não é uma palavra em Yorubá. Não existe sequer uma corruptela da palavra candomblé. Candomblé é uma palavra nascida aqui no Brasil, para designar justamente esta pleiade, tá? De segmentos religiosos. A Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, que hoje se subdividiu. Hoje nós temos aí o Candomblé, hoje nós temos o Candomblé, Umbanda, o Candombanda, temos a Umbandomblé, tá? Temos o Nagobanda, enfim, está havendo um avanço. Eu considero isso um avanço, porque porque, gente, é muito simples. Então, eu como pesquisador, como babalorixá, como jornalista, até como advogado, eu sou um pesquisador. Então, das pesquisas de campo que eu fiz, dos laboratórios que eu fiz, eu verifiquei que há algumas décadas os terreiros de candomblé, eles tinham uma frequência muito pouca de pessoas. Por quê? Porque nós sabemos que muitos candomblés querem manter-se ligado àquela tradição nagô única do trato somente para com o orixá, deixando de lado as demais forças espirituais, como, por exemplo, os Exus Eguns, os Marabôs, os Tiriris, os Tranca-Ruas, os Caveiras, as Marias Padilhas, que são espíritos de luz que receberam suas coroas para virem para nos ajudar. E há 40 anos existia a chamada Umbanda Branca, aquela Umbanda Branca onde não tinha egé, tá? O Exu sequer fumava charuto, não bebia, não se fazia ofertório sangrento, tá? Era aquela Umbanda voltada para o espiritismo kardeciano. Eu alcancei muitos centros espíritas aqui na minha cidade, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, considerados como de Umbanda Branca. Mas com a evolução do tempo, com o avanço, com a procura das pessoas pelos feitos, digamos assim, mágicos do povo de santo,
A Umbanda, ela foi se candomblezando. E o candomblé foi se umbandizando. Tá? Então, eu não vejo isso como um desmérito. Eu vejo isso como um avanço. Por quê? Porque o negro, o nosso antepassado, ele trouxe de África nada mais, nada menos do que uma modalidade de culto às divindades da natureza. Ora, meus caríssimos internautas, meus caríssimos irmãos afro-brasileiros, o que são divindades da natureza? Divindades da natureza são os rios, são as matas, é a chuva, a grossa, a fina, é a água da cachoeira que cai sobre uma pedra e que ali gera uma energia de fogo, ali onde Oiá recebe alguns dos seus ofertórios, e não obrigação. Eu vou falar lá na frente sobre obrigação. Alguns dos seus ofertórios, porque ali gera fogo, aquela queda. Tá? A terra que nós caminhamos, a terra de onde saem, tá? A palha para cobrir a nossa casa, onde sai a matéria-prima para construir, tá? As nossas vestes talares, até o pano de prato, a saia de ração, é da terra, é da mãe terra. Então, os africanos não trouxeram nada disso para cá, aqui já estava. Eles simplesmente trouxeram uma modalidade de culto. Só que esse culto, ele teve que se adaptar aos donos da terra, aos índios, que por sua vez também tinham lá os seus deuses, Tupã, Jaci, entre outros deuses. E ao longo dos anos de escravidão, os índios passaram a fugir, formar quilombos. O índio foi difícil de ser escravizado, porque o índio era conhecedor da terra, da mata, ele sabia como fugir, ele sabia como driblar, tá? O caçador de escravo. Já o negro não, uma terra desconhecida, tá? Muitos deles foram mortos pelos caçadores de escravos, os chamados negros fugídios. Outros conseguiram formar quilombos, dentre eles o mais famoso, que é o quilombo de Palmares, hoje festejado como feriado nacional. Então, o negro foi obrigado a criar o tal do sincretismo, né? Mascarar os seus deuses, aliás, seus deuses não, semideuses, porque Deus só existe um, que é o Deus Todo-Poderoso, e o nosso grande Pai Olorum, que para nós é Deus. Tá? Então, os demais, todos são semideuses. Semideuses. É bom que se diga isso. São semideuses. Tá? Que eles têm poderes, que eles são oniscientes, que eles são onipotentes e onipresentes, não resta a menor dúvida. Tá? Então, juntaram-se aos negros e também juntaram-se aos negros com os seus semideuses e também com os brancos, porque eles tinham que mascarar o seu culto através daquele santo. Então, hoje, daí, a sincretização de São Jorge com Ogum, de São Jerônimo com Xangô,
Santo Antônio com Ogum, lá na Bahia, enfim. Então, todos nós já sabemos dessa história, tá? Então, o que acontece? Isso nos dá o direito inalienável, porque ninguém pode nos tirar este direito, que é o direito de poder fazer esta que eles chamam de mistura. Eu já tive o desprazer de ouvir de alguns zeladores, né? Esta mistura danosa que só serve para denegrir o candomblé. Isto é o cúmulo da ignorância, porque quem nasceu aqui no Brasil, ele vem trazendo um sangue mestiço, um sangue negro, um sangue índio e um sangue branco. Há uma mistura, há uma herança espiritual. Então, na medida em que nós pegamos um iniciado e vamos prepará-lo apenas para um determinado semideus ou uma corte, porque na realidade, quando nós preparamos um iniciado para depois passar a condição de Iaô, nós não tratamos apenas de um semideus, porque nós vamos tratar de uma corte. Aqui eu quero abrir um parêntese para falar por que eu chamo de corte, tá? Aquilo que normalmente as pessoas falam de carrego. Tá? Não, meu carrego é Xangô, e tem o meu juntó, ou adjunto, ou adjuntó, que seria a minha mãe, e tem um outro, tá? Que seria o meu terceiro juntó, adjunto ou adjuntó. Notem bem, olha a confusão que se faz. Olhem a confusão que se faz a respeito disso. Tá? Prestem bem atenção. Aquele Vodum, aquele Inquice, aquele orixá, ele é consagrado no Iaô. A gente não coloca, nós não damos santo a ninguém. Nós, babalorixás, zeladores de orixá, e não pai de santo ou zelador de santo, nós não temos o poder de dar orixá, vodum ou inquice a ninguém. Cada um já nasce com o seu. A gente simplesmente vai moldar. É como um diamante em que nós vamos lapidá-lo para a vida espiritual, juntamente com toda a sua corte, porque cada vodum traz a sua corte. E junto